Olá, minha querida, olá, meu querido, mais uma vez estamos juntos. Vamos gravar o nosso vídeo quinzenal e espero que possa alegrar cada um de vocês que o receba, o mesmo pedido, que eu faço, que encaminhe depois para alguma pessoa da sua família, algum amigo, algum conhecido. Quem sabe, uma pessoa, basta apenas uma, seja alcançada, pela mensagem, a pessoa tome conhecimento de partes, do que vai ser tratado aqui hoje, nesse vídeo, sobre os planos de Deus, sobre as coisas que estão acontecendo ao nosso redor e principalmente para a nossa salvação, para a vida eterna, que esse é o propósito da caminhada aqui na Terra, Jesus veio, fez a parte dele, e que parte, hein? Que preço que foi pago pela nossa vida, e nos cabe fazer muito pouco, no pouco tempo que temos aqui nessa vida terrena, nessa vida mortal. Depois galgamos, o sonho, de todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Todos eles podem sonhar com a vida eterna, porque o propósito é esse. O projeto de Deus, ele não mudou. É um plano que não tem validade. Ele é eterno até a volta de Jesus. Veja bem, até a volta de Jesus. E aí haverão outros acontecimentos, que nós já tratamos aqui mais de uma vez, mas é o tempo de nos prepararmos, para a vida eterna, receber a salvação que nos foi disponibilizada por Jesus Cristo naquela cruz do Calvário. Então, esses vídeos trazem apenas pequenos conhecimentos, pessoas que têm dúvidas de algo que está relatado na Bíblia Sagrada. É uma linguagem que eu procuro facilitar. Peço muito a Deus para que dê a palavra certa, para que facilite aquilo que está sendo tratado, aquilo que está sendo dito, para que as pessoas possam receber da melhor maneira possível a mensagem, a mensagem da salvação. Às vezes com trechos da Bíblia Sagrada, personagens bíblicos, ensinos de Jesus e muitas das vezes, das coisas que estão acontecendo no mundo, à nossa volta, que se prestarmos atenção, elas estão relatadas aqui na Bíblia tempos atrás, desde há muito tempo, e elas vão se concretizando no nosso dia a dia. É tremendo porque a palavra de Deus ela é viva, ela vai se reformando, reformulando, mesmo não precisando de mudar nada, ou seja, de não mudar a Bíblia, os seus 66 livros, salvo engano, 66 livros, do Velho Testamento, do Novo Testamento. A mensagem não muda, mas muda a expectativa, muda o momento que nós estamos em comunhão com Deus e às vezes muda por causa das circunstâncias que estão acontecendo à nossa volta. O propósito dos vídeos é justamente esse, trazer um alento novo, trazer uma esperança nova, mostrar os caminhos que podem nos levar a termos as melhores condições de vida, não sem dificuldade, não com coisas que nos acontecem indesejáveis no nosso dia a dia, porque isso acontece a todos. Mas com Deus, toda a dificuldade ela é ultrapassada com mais facilidade, ou com menos dificuldade, claro. Toda dificuldade ela fica atrás, porque Deus ele nos mostra, ele nos ensina, ele nos dá os atalhos para que possamos suportá-la e encaminhar o nosso dia a dia. E aos poucos ela vai ficando para trás. Isso nos serve de exemplo para que possamos amanhã também estarmos fazendo o mesmo com outras pessoas, no sentido de ajudá-las, de fazê-las vencer essas dificuldades. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Está aqui do meu lado, vamos hoje a alguns versículos, você pegue uma caneta para anotar, se quiser acompanhar na hora que eu estiver lendo, mas pegue, anote depois com calma
e não se limite ao versículo que vai ser dito ou falado, porque é o resumo para podermos ter o tempo, né, de explicar algumas coisas. O interessante é ler pelo menos o capítulo, que tem um contexto, né, de como essa coisa se desenrola, né, como esse acontecimento ocorreu, quem está falando ali, quem está com Jesus, porque aqui vou ter coisas ditas por Jesus, quem está ali com o discípulo, né, quem está ali com o profeta. Então, é importante ler pelo menos o capítulo, né, desse versículo, dos versículos que eu vou ler neste vídeo. Está bem assim? Então, eu quero começar hoje tratando de um assunto que está aí na boca do povo, vamos assim dizer, né? Foi a abertura, né, das Olimpíadas aqui na França, aqui na Europa, perto aqui do Reino Unido, né? Nós temos um mar que nos separa, o Reino Unido, né, a Inglaterra é uma ilha, e nós estamos aqui, um dos nossos vizinhos, né, a França, e lá começou a semana passada, sexta-feira, salvo engano, começaram as Olimpíadas deste ano de 2024. E uma coisa chocou muito, não só a comunidade cristã mundial, mas as pessoas de uma maneira em geral. Era uma espécie de um carro alegórico, não sei o nome que se dá a isso daí, que trazia uma cena, né, ou uma encenação do que seria a ceia de Cristo, a última ceia de Cristo, que é retratada por pintores famosos, que Jesus Cristo com seus 12 apóstolos, na noite em que ele termina sendo preso, né, para ser julgado e morto no dia seguinte. Então, colocaram esta cena, colocaram essa mesa repleta de pessoas de várias tendências sexuais, não importa aqui, mas colocaram pessoas num flagrante claríssimo de atingir a fé cristã. Nós temos que pedir misericórdia por essas vidas, não aqueles que estão ali, que a maior parte deles são bobos da corte, né? Mas por aqueles que estão por trás, que permitiram que isso aconteça. O que eu quero trazer em relação a essa cena que feriu e ofendeu tantos evangélicos, a mim mesmo, tantos cristãos pelo mundo, católicos, a própria Associação de Bispo Francesa, na mesma noite ou no dia seguinte, fez um grave protesto, outras entidades eclesiásticas, né, espirituais, mundo afora, também se declararam horrorizados com o que foi feito, né, o que foi mostrado. Era uma afronta mesmo, era uma provocação de muito mau gosto. Eu falei carro alegórico, porque isso já aconteceu aqui não, lá no Brasil, em desfiles de carnaval, quando eles retratam Jesus Cristo até como homossexual. O que a gente chama da esquerda, né, do socialismo, aquelas pessoas que estão totalmente afastadas de Deus, e nós temos que ter misericórdia deles. Por incrível que pareça, nós cristãos, eu e vocês, nós temos que ter misericórdia dessas vidas. Jesus veio para os doentes, para os enfermos, e não para os sãos. Então essas pessoas estão enfermas, essas pessoas estão doentes, e Jesus veio para elas, para resgatá-las, para tratá-las, para mudá-las, para transformá-las. E o que elas fazem, às vezes fora de juízo, ou num juízo dominado pelo príncipe do mundo, e aí eu quero já entrar no primeiro versículo, elas fazem sob um domínio satânico. Então eu queria que você anotasse ou abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías, do profeta Isaías, no capítulo 64 e verso 6. É muito interessante o que eu vou trazer agora. Fala assim: a justiça do homem, resumindo, tá? É um trapo de imundícia. Logo o versículo tem mais coisas falando sobre o homem e sobre a justiça humana, e a compara a um trapo de imundícia, né? Essa justiça que está aí no mundo, né? Essa justiça injusta, né? Que o símbolo da justiça é os olhos vendados, né? Mas tem muitos países, né? Brasil inclusive, em que a justiça é caolha,
ela olha para quem ela bem quer, protege a quem bem entende e persegue outros. É uma dura realidade. Mas a Bíblia Sagrada diz que essa justiça, inclusive a do Brasil, inclusive a de outros países, a Venezuela agora está sofrendo uma dificuldade muito grande por causa das fraudes eleitorais do último domingo. Essa justiça humana é um trapo de imundícia. Assim relata a Bíblia Sagrada, assim Deus nos adverte. Então nós não podemos depender dela. Às vezes precisamos usá-la para algum efeito legal, naturalmente. Nós temos que seguir as leis. É o princípio de autoridade que tanto me custa e eu sei que há muitos de vocês. Mas ela, claramente, a palavra de Deus diz que é um trapo de imundícia. Ou seja, não tem valor para Deus. Não tem valor para Deus. Ela é legal, ela foi instituída por Deus, as autoridades, nós temos que respeitá-las. Olha que coisa difícil, né? Entende? É o princípio da autoridade, nós temos que respeitar, mas Deus declara que a justiça humana é um trapo de imundícia. Aqui o profeta Isaías se dirige, né? Ele era a boca de Deus naquele período, salvo engano, 650 anos antes de Cristo, antes de Jesus Cristo. E ele trazia essa mensagem já para aquelas pessoas, para elas compreenderem que as injustiças do mundo não são de Deus, que as injustiças do mundo são dos homens. Isso nós temos visto ao longo da história da humanidade, né? E ainda veremos aqueles que continuemos vivos, né, pelo tempo que Deus permitir, e até a volta de Jesus. Quando tudo isso aí se encerra, esse ciclo vai estar encerrado e começamos uma nova e especial etapa, principalmente para aqueles que recebem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Esse é o primeiro versículo que eu queria trazer, e falamos da justiça, né? Agora vamos falar do tribunal. Não vou falar do Tribunal Superior Eleitoral do Brasil, do Tribunal, não sei a quantas eleitoral da Venezuela e tantos outros tribunais aí, né? Aqui nós temos na Holanda o Tribunal de Haia, né, que seria a Corte Internacional. Nós temos tribunais aí para dar e vender, né? Não é esse tribunal, mas é um tribunal que todos nós, acusados e inocentes, né? Todos nós passaremos por ele. Ninguém vai escapar, ninguém. Presta atenção, meu querido, minha querida, todos nós estaremos nesse tribunal. E a sua Bíblia agora deve ser aberta na segunda carta de Paulo aos Coríntios, já no Novo Testamento, né? Que tem uma passagem aqui que Paulo nos relata isso daí, né? Do 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 10. No verso 10, diz assim a palavra de Deus: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo, né? Da ação física, né? Da ação mental, né? Daquilo que for teoria, daquilo que for prático. Então todos nós, inclusive os injustos, né? Inclusive aqueles do trapo de imundícia e a sua justiça, todos nós estaremos diante de Deus. É o tribunal de Cristo. E nós vamos ter que dar conta, vamos receber segundo o bem ou o mal, aquilo que tiver sido feito através das nossas vidas. Isso para todas as áreas das nossas vidas. Isso vai acontecer. Esse é o tribunal de Cristo. Esse é o tribunal justo. Esse é o tribunal daquele que governa a nossa vida. Ele não governa o mundo, porque o príncipe deste mundo é Satanás, é o nosso inimigo, é o príncipe deste mundo. Por isso que acontecem coisas como essas, que aconteceram ali na Olimpíada de Paris, acontece nos carnavais lá do Rio de Janeiro, quando blasfemam, quando agridem, né? quando fazem o pior dos piores, né? Sobre a imagem de Cristo ou dos cristãos de uma maneira em geral. É incrível, mas é real.
Nós não podemos nos surpreender com isso. Os que conhecem principalmente a Bíblia Sagrada, os cristãos, eles não podem se surpreender com isso, porque isso está escrito na Bíblia, que é o príncipe deste mundo. Nós vamos ver daqui a pouquinho, mais na frente, no Evangelho de João. É o príncipe deste mundo. Quem relata isso é Jesus Cristo. É o príncipe que vai dominar esse mundo. Jesus veio como Deus, mas era homem aqui na terra, mostrou que podemos ser bons, melhores do que somos, a sua imagem e semelhança, porque assim fomos criados por Deus na eternidade inicial. Fomos criados à sua imagem e semelhança. Então ele veio nos mostrar como homem, como nós somos, homens e mulheres, criaturas humanas, veio nos mostrar que nós podemos ser melhores. E por estarmos nesse mundo, mesmo governado pelo príncipe do mundo, que é o diabo, que é Satanás e os seus anjos, nós podemos ter uma vida de governo com Cristo. Esse é o ensino bíblico, isso é aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Separar o joio do trigo, a luz das trevas, o bem do mal. Aqui fala, né, o apóstolo fala, né, para darmos conta, né, de tudo que nós tivermos feito segundo o bem ou o mal, dos nossos atos, das nossas atitudes. Esse é o nosso Deus de amor e de justiça. Esse é o nosso Deus que não se confunde o seu tribunal, a sua justiça, com trapo de imundícia do tribunal humano, da injustiça humana. Então esse é o Deus que vai nos julgar. E nós temos que nos preparar para esse julgamento. A palavra de Deus fala em Apocalipse que muitos que vão ressuscitar, ou seja, daqueles que já morreram em Cristo, vão ressuscitar para a vida eterna. Agora alguns vão ressuscitar e vão ter a segunda morte, a morte eterna, porque vão ser julgados. E muitos que não quiseram mudar, tiveram oportunidade, vai ser dada essa oportunidade, está sendo dada no dia de hoje, na hora que você está vendo esse vídeo. Deus está dando uma oportunidade para todos nós nos reconciliarmos com Ele e mudarmos a nossa vida, mudarmos a nossa caminhada aqui na Terra. Então, mesmo que o príncipe deste mundo, né, faça suas alegorias, como fez ali em Paris, né, com aquela cena, né, como fez em alguns carnavais e em outros locais, né, mundo afora, gracejando, né, deteriorando a imagem de Cristo e dos cristãos, nós podemos estar nesse mundo sem sermos intimidados, né, sem sermos amedrontados por pessoas como essas. Na verdade, é o contrário até, e muito difícil de assimilar isso. Você tem certeza que se você tem esse grau de dificuldade, eu também tenho, e tenha certeza que isso é normal. Isso é a alma que nós não dominamos. Porque você aceitar certas coisas passivamente é muito difícil. Se fosse ao contrário, já estaríamos, vamos dizer assim, fritos, como diz lá no Brasil. Estaríamos mal, muito mal. Se nós fizéssemos em relação a essas pessoas o que elas têm feito em relação aos cristãos, nós já teríamos aí uma fila de pessoas, de instituições, de ONGs atrás de nós para nos acusar, para tentar o pior para nós por causa de nossas opiniões, do que nós pensamos a respeito deles. Mas é o mundo governado pelo Satanás. Ele funciona assim, né? Engraçado que lá em Paris, e é um dado que eu quero trazer aqui para vocês também, lá em Paris, há 15, 17 anos atrás, uns 15 anos, 12 anos atrás, 15 anos atrás, agora não lembro, houve um massacre. Houve um massacre numa redação de uma revista, um jornal, chamava, eu até anotei aqui, Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, não sei se vocês lembram, eles foram fazer uma sátira sobre Maomé, sobre o Islã, sobre os muçulmanos. E a redação desse jornal foi invadido por muçulmanos radicais, metralharam, mataram 12 a 15 pessoas. Eu sei que no dia seguinte houve alguma coisa no mercado lá, judeu, também morreram 4 ou 5 pessoas, não sei se relacionadas ao caso, por ser um mercado judeu. E essas pessoas fizeram isso ali, porque esse jornal, essa revista, retratou Maomé
de maneira ofensiva, como foi retratada agora a ceia do Senhor nas Olimpíadas de Paris. Eu tenho certeza, e graças a Deus que não foi por esse caminho, que se eles colocassem alguma coisa ali ligada ao islamismo, haveria consequências trágicas na sexta-feira passada em Paris. Por isso que eles não fazem isso. Eles sabem com quem eles mexem. Os cristãos são os que mais foram perseguidos em toda a história do mundo e sempre foram aqueles que respeitaram, inclusive, as tradições alheias, mesmo aquilo que não convence, que não agrada, que não é aceito, tem que se respeitar, porque é isso que a Bíblia Sagrada ensina. Se fosse ao contrário, meu querido, minha querida, haveria uma reação muito diferente, perigosa até, se isso acontecesse ali. Então, esses radicais de 15 anos atrás, desse jornal, nessa revista, eles exercitaram a ira do seu grupo religioso, né, da sua crença, da sua fé, que era em Maomé, no Islã, nos muçulmanos. E mataram redatores, jornalistas, cartunistas. Isso foi um escândalo mundial, mas isso aconteceu. E hoje a França, aqui na Europa, é o país que tem o maior número de muçulmanos. E eu quero dizer uma coisa para vocês, os muçulmanos, de uma maneira em geral, são pessoas como nós. Agora tem a sua liderança radical, como tem o socialismo, né? Como tem a esquerda, como tem o comunismo. Tem a sua liderança que é radical, que não aceita essas coisas. E faz com que muitos deles, pessoas normais, como eu e você, se transformem, mudem e passem a fazer parte de um grupo realmente vingativo, perigoso. Ali naquela ceia retratada nas Olimpíadas, tinha homossexuais, tinha drag queens, né, que eles chamam, né? Tinham pessoas bissexuais, vamos dizer assim, está me fugindo o nome agora. Lá, principalmente no Irã e em outros países também, mas lá eles matam os homossexuais, eles penduram nas forcas, eles atiram dos altos do prédio e as pessoas ficam lá embaixo fazendo um círculo, esperando ver o corpo cair, espatifasse no chão, por serem homossexuais. Estão em pecado? Estão. Mas é a mão de Deus que vai julgar, é o tribunal de Cristo que vai julgar. Não pode ser o tribunal humano. Isso não cabe aos homens. Tá passando um jato aqui, tá? Isso não pode ser as religiões. Os líderes não podem tomar essas decisões. Essas decisões são de Deus e o tribunal de Cristo vai estar a todos, aberto a todos. Todos teremos que passar diante desse tribunal. E aí nós vamos ver realmente quem era quem. Essa é a grande verdade. Eles não colocaram nenhum muçulmano, nenhuma pessoa ligada ao Islã para gracejar, para fazer aquilo dali, culturalmente, como eles tentaram se justificar em relação ao cristianismo. Mentira! Eles fizeram mesmo para agredir. Eles fizeram mesmo para afrontar a fé dos outros. Tanto que até outras religiões, né, outros líderes religiosos do mundo se manifestaram contra esse tipo de exposição que eles fizeram. A palavra de Deus é muito clara nisso daí. Nós temos que ter misericórdia dos enfermos, porque Jesus Cristo veio para os enfermos, os que estão enfermos de alma, os que são levados a práticas pecaminosas segundo a palavra de Deus. Esses precisam receber o tratamento, esses precisam receber o amor de Cristo, o amor de Deus. Então nós não podemos nos vingar daqueles que estavam ali fazendo mau caso da nossa fé, ultrajando a nossa fé. Não. A palavra de Deus fala que ele tem que ter misericórdia do perverso. Ele não quer que o perverso morra. Ele quer que o perverso seja salvo. Ele quer que o perverso regenere a sua vida. O pecador, o criminoso, o adúltero, o corrupto, o injusto. Ele quer que eles resolvam a sua vida de maneira aos olhos de Deus, aquilo que Deus ensina, a palavra de Deus.
Esse é o Deus que nos governa num mundo governado por diabo e por Satanás, que são os príncipes e os anjos deles aqui na face da terra. São os que promovem esses tipos de aberrações para chocar, para afrontar, para difamar a fé alheia, os princípios alheios, né? Como a questão do aborto, a questão do adultério e tantas outras questões que não vêm ao caso aqui, mas se juntam para mostrar a intolerância de certos grupos. Não pode prevalecer a minha opinião, a opinião daqueles que são contra eles. Tem que prevalecer a opinião deles. Não é assim que funcionam as coisas diante de Deus. Deus é amor. Ama até pecadores como nós e pecadores como eles. Mas Deus também é justiça. Por isso que haverá esse tribunal. Por isso que todos nós estaremos diante de Cristo e vamos mostrar o que nós fizemos, o bem, e o que nós fizemos, o mal, para sabermos aonde nós iremos. Amém? Vamos mais um versículo para finalizar esse vídeo. Eu quero agora que você vá para o Evangelho de João, no capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, é o quarto evangelho, quarto livro do Novo Testamento. Aqui, Jesus Cristo está falando. Jesus Cristo está se dirigindo, né, aos seus, aqueles que quiseram segui-los. Muitos se afastaram naquele pequeno ministério de 3 anos que Jesus esteve aqui na terra. Muitos se afastaram, porque as coisas que Jesus queria, para alguns, eram muito difíceis, e são. Você abrir mão de muitas coisas, da sua mente, do seu caráter, da sua personalidade, não é fácil. A Bíblia nunca diz que é fácil seguir Jesus. A Bíblia fala que é seguro seguir Jesus. A Bíblia nunca diz que a sua viagem de barco não vai ter ondas nem tempestades. Sim, podem ter ondas e tempestades, mas a Bíblia diz que teu barco chegará ao porto seguro. Isso é o que ensina a palavra de Deus. Isso é o que Deus quer para as nossas vidas. Que nos preparemos para enfrentar as adversidades. Que não nos escandalizemos com as coisas do príncipe deste mundo, porque maior é o que está em nós, isso está aqui na palavra de Deus, do que o que está no mundo. Em João 14, vou ler uns versículos a mais para poder termos um entendimento. A partir do verso 25, diz assim a palavra de Deus: Isto eu vos tenho dito, estando ainda convosco. Jesus, antes de ser entregue para ser morto na cruz do Calvário. Verso 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Presta atenção nesse versículo. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. É a paz de Deus que tem que estar conosco, e não a paz relativa do mundo, aparente do mundo. Não vou-la dou como o mundo dá. E não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E segue, ouviste que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se vocês me amasseis, vocês se alegrariam de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Claro, eles estavam entristecidos, porque Jesus ia se separar deles, ia ser morto. Muitos nem compreendiam direito aquilo que estava para acontecer. Digo-vos antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já falaram muito convosco. Já não falarei, perdão, Jesus, já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo. Ele está se referindo a Satanás. Ele está deixando o mundo daqueles discípulos, os ensinos que ele deixou com os discípulos para todos que vieram depois.
até nós. Eis, digo-vos agora antes que aconteça, para que quando acontecer vós creiais. Não falarei muito mais com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem de mim. Eu encerro aqui essa parte, né, do Evangelho de João, a partir do verso 25 do capítulo 14. A paz do mundo é uma paz passageira. Meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, você pode ter todas as dúvidas que você queira ter. Mas ouça o que diz Jesus Cristo através da sua palavra. Ouça o que dizem os apóstolos através das suas palavras, os profetas. No dia de hoje, os pastores, os evangelistas, os diáconos, os presbíteros, os padres, os bispos, os reverendos. Hoje nós temos como ouvir. Naquele tempo havia dificuldades, mas hoje nada nos impede de conhecer a vontade de Deus, a não ser nós mesmos. Nós podemos limitar a vontade de Deus nas nossas vidas. Não se esqueça dos temas que nós tratamos aqui em relação à afronta que são feitas ao povo de Deus, à sociedade em geral. Estão enfermos, estão apartados de Deus, são governados pelo príncipe do mundo, que é o diabo e os seus anjos. Mas Jesus pede que nós tenhamos misericórdia das suas vidas, perdoando-lhes os pecados, como eles nos perdoou um dia os nossos pecados. Essa é a lição terrível que nós temos que aprender no nosso dia a dia. Terrível porque realmente é muito difícil. É a justiça de Deus, que não tem nada a ver com a imunda justiça humana, relatada ali Isaías 64:6, e outras partes da Bíblia também fala. Não é essa justiça imposta por tribunais suspeitos, tribunais injustos, justiça caolha e não cega. A justiça de Deus é a que vai prevalecer. O tribunal de Cristo é o que vai nos julgar. E se nós estamos bem, não há o que temer. Temos que passar por essas provações aqui na terra, pelas provocações, pelas insinuações, pelas acusações. Mas o melhor já está reservado para nós. O Deus desse mundo que nos governa, desse mundo eterno, que nos governa aqui na vida humana, de um mundo regido por Satanás e seu diabo, esse vai triunfar através das nossas vidas. Nós é que vamos nos glorificar, nos gloriar diante desse Deus maravilhoso, quando nós estivermos diante de Cristo e do seu tribunal, ressuscitados ou não, porque ele pode vir a qualquer momento. Quando nós formos abrir as nossas mãos diante dele, para mostrar o que nós fizemos, ele vai nos dizer: entra no descanso. Os céus, as portas dos céus estão abertas para você. Esse deve ser o propósito de cada um de nós. Nós temos que torcer, almejar isso daí. Ignorar essas coisas que nos atingem, sabendo que elas vão continuar acontecendo, porque estão relatadas aqui na palavra de Deus. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo, diz o Senhor. E ele venceu esse mundo por nós, pelas nossas vidas, pela nossa salvação. Esse é o Deus que nos governa. Esse é o Deus da justiça real.
Esse é o Deus que tem misericórdia dos maus, dos pecadores. Esse é o Deus que está de braços abertos, esperando para que você dê um passo definitivo na sua vida, na sua direção, a direção dele, a sua vida. Dê um passo na direção de Deus. É o que ele quer. Amém? Abra suas mãos. O amor de Deus, o Pai, a graça e o milagre de Jesus, o Filho, e a consolação do Santo Espírito, seja com cada um de nós, desde agora e até quando Cristo voltar. Amém? Um beijo no seu coração. Misericórdia dos maus. E vamos olhar para o alvo, Jesus Cristo, Senhor das nossas vidas. Bye, bye.